4 ônibus foram depredados neste fim de semana em Campinas. Agora, um recorde aqui na cidade. Entre 2013 e esse ano, o número de veículos danificados aumentou 400%. O primeiro caso foi na madrugada do sábado, no Jardim Florence. O veículo teve uma das janelas laterais apedrejada. Depois, mais 2 ataques na Praça da Concórdia, em menos de 20 minutos. Um deles foi atingido por uma pedra e o outro teve uma janela danificada. 1h30 depois da primeira ação, o 4º ônibus foi atacado no Campina Grande. Prejuízo de R$ 5 mil para a empresa. As imagens foram publicadas pela Transurc nas redes sociais. Os veículos pertencem à Itajaí Transportes Coletivos, que opera na região do Campo Grande e Itajaí. Desta vez não houve reflexos no atendimento, até porque os ônibus estão em horário de férias. Esse ano foi um dos mais violentos nesse sentido em Campinas. 120 coletivos foram depredados de janeiro até esse fim de semana. Ao todo, o custo disso para as empresas de ônibus chega a quase R$ 2 milhões. E por causa das férias, a venda de créditos para o bilhete único escolar e o cadastramento para o benefício só voltam a acontecer em janeiro. O cadastramento para o passe escolar volta a funcionar no dia 15 de janeiro. Já a comercialização dos créditos no dia 22. O estudante que ainda possui dinheiro no cartão pode utilizar normalmente no período sem qualquer tipo de restrição. O bilhete dá um desconto de 60% no valor da tarifa de ônibus do transporte público de Campinas para alunos do ensino fundamental e médio e de cursos profissionalizantes. Então, com o passe, o estudante desembolsa R$ 1,32 pela viagem, que custa R$ 3,30. Este ano, os brasileiros preferiram deixar o carro na garagem e viajar mais de ônibus, principalmente quando o destino é dentro do próprio estado. Diferente de 2013, quando o carro liderava a lista. O levantamento realizado pela FEComércio revela que o conforto e a economia no bolso foram os fatores que mais influenciaram nessa mudança de hábito. No ano passado, Renato viajou com a família para as Serras Gaúchas. Foram quase 1.200 quilômetros de carro entre Campinas até Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas este ano, no passeio para o Rio de Janeiro, gastou cerca de R$ 200 de ônibus. Se tivesse ido de carro, a despesa sairia em torno de R$ 400, contando combustível e pedágios. Indo de ônibus, financeiramente não ia ser tão caro. E dá para aproveitar bem, vai ficar pouco tempo, só um fim de semana por lá, dá para se virar bem, né? O ônibus desbancou o carro na hora de viajar. O brasileiro mudou de hábito este ano, segundo o levantamento da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em 70 cidades das 5 regiões do país. Se em 2013 o veículo próprio era o meio de transporte preferido, agora é na rodoviária que começa a maior parte das viagens. No ano passado, quase 47% viajaram de carro. Em 2014, são um pouco mais de 41%. O ônibus, que era a segunda opção, agora lidera a preferência. Já as viagens de avião ficaram praticamente estáveis. Lazer e férias são os principais motivos. E o destino, na maioria das vezes, é o próprio estado. Receio do desemprego, inflação e a alta nas taxas de juros deixaram o consumidor mais cauteloso com o lazer, diz este economista. Abrir mão do lazer, ele efetivamente não vai abrir mão. Mas aí ele vai optar por localidades mais próximas, distâncias assim consideráveis, né, 200, 300 quilômetros, com certeza o ônibus é muito mais barato. Bruno planeja viajar para o Rio de Janeiro nos próximos meses. Ainda falta acertar alguns detalhes do passeio, mas já decidiu como vai até lá. Se der certo de acontecer, deve ser de ônibus mais uma vez. Depois do intervalo, atletas do bicicross de Paulínia que treinam pesado e sonham em voar alto com as bikes. É daqui a pouco aqui no Band Cidade.